Lead time, o que é e como utilizar ele na sua empresa a seu favor para melhorar prazos e processos. Olá, meu nome é Renata Parma e estamos em mais um Ciência Descomplica, pílulas de conhecimento para você. Você sabe o que é Lead time e como utilizá-lo na sua empresa? Hoje nós vamos te mostrar como que é simples e fácil, de maneira bem leve. Fique aqui com a gente. Antes de mais nada, se inscreve, curte, comenta, isso é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdos para você. Lead time nada mais é do que o tempo que uma mercadoria demora, desde a aquisição da matéria-prima até a entrega para o cliente. Então, nesse momento, a gente não conta somente o período em que a mercadoria passa dentro da fábrica. A gente conta desde o fornecedor até a chegada no cliente realmente. E por que é importante medir esse lead time? O lead time ele vai te falar como que a mercadoria está demorando dentro do processo produtivo e antes. Por exemplo, sabe aquela velha história de eu lanço um produto em um mês, eu lanço um produto em uma semana? Ok, lançar a gente até lança, mas e produzir? E desde a compra, por exemplo, de algum material que você não tem ainda na sua empresa e tenha que pedir, o fornecedor tem um prazo, você também vai ter um prazo de produção e o cliente não está lá no final sabendo desses outros prazos, ele não quer saber, ele quer saber o tempo que chega para ele. Então a gente precisa sim levar em conta o lead time, por exemplo, para programar um lançamento, para que esse lançamento chegue no cliente da maneira que ele espera e no tempo correto. Alguns fatores influenciam e muito o lead time. E hoje eu vou te falar sobre 4 fatores que mais influenciam, como por exemplo os fornecedores. Os fornecedores são o início da cadeia. Eles é que vão demorar para entregar a matéria-prima para você e aí depois que você vai começar a produzir. Então, se você tem fornecedores em que você não confia ou fornecedores que de algum modo não vão suprir suas expectativas, isso vai afetar e muito o seu lead time. E aí, dessa forma, o seu cliente lá na frente, que não tem nada a ver com isso, vai perceber esse atraso ou essa falta. O segundo fator é a localização dos fornecedores. Estar em um grande centro é mais caro? Sim, mas às vezes é melhor por conta da localização. Normalmente, quando a gente está em áreas mais afastadas, os fornecedores tendem a ter prazos diferentes e demorar um pouquinho mais. Se você aí está no interior e já teve aquela famosa demora porque o interior não é tão bem atendido, então é por conta disso, a localização. E na hora de escolher um fornecedor, utilize isso a seu favor. Como, por exemplo, se eu vou escolher um fornecedor e às vezes ele tem um preço um pouquinho mais caro, mas está mais perto de mim, talvez ele compense sim. Ele vai te dar menos dor de cabeça, vai conseguir te entregar com prazos menores e você vai conseguir colocar no mercado mais rápido para girar a máquina e vender também mais rápido, entrando mais dinheiro. E como terceiro fator, nós temos a data da compra. Você espera a mercadoria acabar para comprar? Isso pode ser um grande problema, como por exemplo agora, nesse período de escassez. Por quê? As mercadorias estavam demorando mais a chegar ou às vezes até não chegavam. E aí, se você não tinha uma programação, esperava acabar para chegar, o seu cliente lá na frente vai sentir isso. E aqui a todo momento eu estou falando desse cliente lá na frente porque ele é um dos mais importantes da nossa cadeia. Nós temos clientes internos, né? Mas o externo, ele que comanda todo o resto da cadeia. Se ele não está comprando, o resto da cadeia não importa, porque você não está atingindo o objetivo final. Então, ter datas de compra é muito bom para que você se programe e consiga programar seu fornecedor, para que ele saiba, todo dia 1º a fulana vai me comprar tanto. Às vezes não precisa nem delimitar um valor se você é uma empresa menor, né? E está começando e tem esse medo, né? Tem um risco de agarrar mercadoria, como nós já falamos sobre giro de estoque, que estoque é tempo, é dinheiro parado, mas ter uma data de compra favorece também o seu fornecedor. Assim ele consegue te fornecer de forma mais tranquila, né, mais programada e às vezes até com melhores prazos, com um produto mais rápido. Isso tudo conta muito para o seu processo produtivo. E o quarto fator, o que pouca gente coloca como influência no processo produtivo, é o fisco.
a fiscalização. Então, a gente tem que sim se preocupar com a demora em que o fisco vai ocorrer. A demora em que, por exemplo, às vezes é um produto novo, eu vou ter para liberar esse produto. Isso tem que ser levado em conta sim na cadeia produtiva. Tá, agora a gente falou de alguns fatores que influenciam. Mas o que eu tenho que conhecer a fundo para conseguir melhorar esse meu lead time? Por exemplo, a matéria-prima. Quando você vai lançar um produto ou vai criar, vai relançar ele, você tem que sim se preocupar com a matéria-prima. É uma matéria-prima de fácil acesso, eu consigo um valor nela, eu consigo sempre reposição. Não adianta nada a gente lançar um produto em que eu não consigo a reposição da matéria-prima dele. Ele vai ser perdido e aí todo aquele esforço também vai ser perdido. É importante também se atentar ao tempo de fabricação. Quanto tempo na sua empresa demora para ocorrer o processo produtivo? Quanto mais longo esse tempo, mais esse lead time aumenta. E aí vamos supor, não, eu estou dando conta do meu tempo de produção sem ele redondinho. Mas aí ocorre um problema lá no fornecedor. Atrasou um pouquinho o lead time, certo? E aí, de repente, uma máquina sua quebra. Ou alguma coisa acontece dentro de sua empresa que afeta esse tempo de produção. Mais um atraso. E aí vem o terceiro fator, o tempo de logística. O tempo de logística é muito importante para a gente também saber como que esse lead time afeta. Então, por exemplo, ocorreu já um problema no fornecedor, agora ocorreu um problema na minha fábrica e, meu Deus, agora ocorreu um problema na logística. Pronto, afetou todo o processo da cadeia. E aí o seu cliente lá na frente, que não tem nada a ver com isso, que não está sabendo de todo esse processo no meio, vai sentir e talvez vai ficar insatisfeito e nem vai voltar a comprar de você. Mas foram pequenos erros que, se bem pensados, poderiam ter sido evitados. Como, por exemplo, uma data de compra, uma compra antecipada, checagem do fornecedor constante, como, por exemplo, processos bem definidos dentro da sua empresa, para que você consiga delimitar. Se ocorrer um problema, para onde eu vou? Qual que é o meu plano B? E no tempo de logística também, você ter um relacionamento constante e próximo com o pessoal da logística é muito importante, para que você consiga sanar esses pequenos gaps ou também ter o plano B, para caso venha a ocorrer, a gente consiga contornar isso e o seu cliente lá na frente não sinta todo esse problema que ocorreu no processo produtivo. Tá, nós falamos de lead time, mas onde isso entra em todo o meu processo de gestão? O lead time é muito importante no PCP. Já ouviu falar de PCP? Logo mais a gente vai lançar um vídeo falando somente sobre PCP. Esse temido e tão importante para as empresas. O PCP nada mais é do que um plano de controle de produção. O PCP ele vai delimitar o planejamento, o controle e a programação. E aí o lead time está dentro dele. É muito importante você saber o lead time, por exemplo, tanto para controle quanto para programação. A gente precisa também dele no planejamento. Ele entra em todos os processos da cadeia do PCP. E o PCP é de extrema importância para uma fábrica, para que ela consiga se gerir de forma mais autônoma, em que o empreendedor não precise ficar tanto dentro da empresa, que o empreendedor saiba, né, esses planos B, como eu falei. Isso é muito importante a gente ter controle, programação e planejamento. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreve, deixa no nosso canal comentários, se inscreve ou segue em outras redes sociais também. Isso é muito importante para que a gente conheça mais você e produza conteúdos cada vez mais focados na sua dor.